Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O meu nome é Orli e eu vou acompanhar vocês hoje aqui para a nossa aula de ECA. Eu entro em ECA, às vezes entro em processo penal, eu divido a grade das duas matérias com os demais professores, mas hoje a gente vai de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes da gente começar com a matéria, já com o pé na porta, né, algumas dicas essenciais sobre a prova na parte de ECA, já que é o nosso primeiro encontro na matéria. Veja, são duas questões. Tem gente que não dá valor, e eu espero que vocês não descubram o valor de duas questões, né? O valor que elas podem ter quando elas nos faltam. Então, deem valor de duas em duas, a gente chega nas 40 e consegue fazer. Claro que vocês até tiveram aquele workshop e tal, tem matéria para priorizar estudo depois, para revisar com mais afinco e tal, mas na aula vocês têm que vir de todas e aproveitar o máximo das dicas que a gente vai conseguir dar para vocês aqui, porque, como eu falei, duas questões fazem diferença, então de duas em duas a gente chega lá. Mesmo que não faça parte das tuas matérias do melhor padrão, que vocês vão estudar e rever e tudo mais, faz parte das que vocês têm que estudar e têm que saber para garantir. Quando a gente fala de ECA na UAB, a gente vai ter aqui 4 aulas, aliás, tá? São 4 encontros nossos no curso para as duas questões, então vale a pena. Na prova da UAB, o perfil da prova de ECA é igual aos demais, não muda muito. Casinho prático, que ele tenta te confundir, né? Trabalha ali com várias circunstâncias, vários pontos para você ponderar e achar a resposta correta. A minha dica, o que eu sempre falo para os alunos quando eu entro em ECA, 2 coisas. A primeira é, não tomem a realidade como o correto. Porque em ECA a gente tem um grandíssimo problema, e hoje eu vou fazer aqui todo um discurso sobre ato infracional com base na lei. Vocês vão olhar para a minha cara, muitos de vocês vão falar, vá, que é assim. Realmente, muita coisa não é, mas a gente não pode colocar na prova da OAB como correto algo que, apesar de se verificar na prática, é errado. O ECA é uma ótima lei, nosso estatuto é considerado como uma ótima lei, até internacionalmente. Mas o Brasil também é reconhecido como um país que não aplica. Então, muita coisa do que eu falar, vocês vão dizer, que fantasia. É o mundo do dever ser, é o que a gente espera que um dia chegue lá. Apesar de ainda não ser. Então, não tome a realidade como correto. Várias coisas eu vou falar que vocês veem na prática e vocês não vão considerar para a OAB porque está errado. E a outra coisa é assim, a não ser que seu coração seja muito peludo, muito espinhoso, muito gelado, se você não tiver noção da resposta, pelo menos segue o teu coração na hora de responder ECA. Porque você sabe que os princípios que regem o ECA são maior proteção, melhor interesse, é para proteger aquela criança, para proteger aquele adolescente, para chegar no que seja melhor para eles. Então, a não ser que você seja muito do lado negro da força, siga o que seu coração diz na hora de que você não souber mesmo a resposta. Uma tática aí para você conseguir, pelo menos, tentar chegar mais perto é essa. Não sei se vocês sabem que, para se dar bem na guerra, vocês têm que conhecer o inimigo, né? Então, vocês têm que resolver provas anteriores. Tem uma prova anterior da OAB, só para fechar aqui e ilustrar, em que a questão falava de uma menina que, pela religião dela, não me lembro qual era, ela tinha que usar um véu na escola. E aí uma das alternativas dizia que essa menina deveria ser expulsa da escola porque ela queria usar o véu. Percebe? Por mais que você nunca tenha lido a esse respeito, eu acho que você consegue sacar o quanto é absurdo você assinalar que ela tem que ser expulsa porque ela tem que usar um véu. Não está fazendo mal a ninguém porque ela tem que usar um véu religioso. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. A prova de ECA não é fácil, mas em algumas alternativas, alguns pontos, você consegue sim excluir pela lógica da maior proteção, pela lógica do melhor interesse que é buscado. Tá? Não é fácil, não estou pintando isso para vocês, é difícil. Mas alguma coisa ou outra dá para a gente pincelar dessa forma. E aí, então, postas essas questões, colocados essas preliminares aí para vocês, vamos ao que interessa. Dentro dos nossos 4 encontros, a gente divide em 2 em 2. Os 2 primeiros, a gente vai falar do que a gente chama de parte penal do ECA. Ato infracional, depois o processo pelo qual passa para poder aplicar a medida socioeducativa. Primeira parte, a parte penal. E depois a parte civil. Vamos falar a parte mais bonitinha, adoção, família, direitos, etc. Outros pontos que caem muito na prova. Então, começando a nossa divisão, começando pela parte do ato infracional. Vamos lá para a lousa, ato infracional, que já estava lá como nosso tema. Ato infracional. Ato infracional e nosso primeiríssimo ponto é o seu conceito, que está lá no artigo 103 do ECA. Ato infracional, o conceito, está no artigo 103 do ECA.
conceito, artigo 103. Olha só, o que eu quero que você saque quando a gente fala de conceito de ato infracional? Eu sempre tenho um exemplo aqui que aconteceu faz uns anos com meu marido, mas ele é ótimo porque eu posso usar do começo ao fim da aula e ele te ilustra bem todas as situações que eu preciso colocar a esse respeito. Então, eu fui viajar com a minha mãe e os maridos ficaram. E aí um dia meu marido mandou uma mensagem e falou assim, eu vou visitar minha avó. A avó dele mora em Santo André. Eu falei, beleza. Aí eu falei, ainda bem que ele não mentiu para mim. Porque senão o BO teria sido duplo. Porque quando ele tá. Sabe aquela coisa de família, né? Vai se despedir, não se contenta em falar tchau na porta de casa e sair, entrar no carro e ir embora. Ficar ali conversando sobre a vida e lembrando mais alguma coisa, todo mundo junto lá na porta. E nisso chegaram 2 sujeitos que gentilmente, mediante a apresentação de uma arma, solicitaram que meu marido entregasse o carro para eles. Meu marido é uma pessoa altruísta, super do bem. Eles pediram, ele deu o carro na mão deles, né? Claro que eles ainda queriam a carteira e o queridíssimo marido não deu a carteira. Daí a gentileza já mudou um pouco de tom, né? A arma foi um pouco mais enfatizada, a presença da arma ali. E ele só ganhou a discussão porque ele mostrou que na carteira não tinha um tostão. Daí os caras falaram, vamos sair com o carro, porque pelo menos tem alguma coisa, né? Vamos embora logo. E aí levaram o carro. Ele foi até a delegacia e pouco tempo depois conseguiram achar os 2 com o carro. Um era de maior e o outro de menor. Um era adulto e o outro era adolescente. O que eu quero que vocês percebam? Faticamente, a conduta foi uma só, na verdade. Eles juntos praticaram a subtração de coisa alheia mediante grave ameaça pela arma, ou seja, roubo. Os 2 juntos. Então, no mundo fático, no mundo dos fatos, o ato é o mesmo. O que muda é a consequência. Para o adulto, crime. Para o adolescente, ato infracional. O ato infracional, portanto, ele tem essa tipicidade remetida. Como assim? Ele se remete ao direito penal. O que para o direito penal é crime ou contravenção, para o ECA é ato infracional. A gente busca lá no direito penal o conceito. Então é furto, é roubo, é latrocínio, é homicídio, é estelionato, tudo, só que praticado por criança ou adolescente. Então coloca aí o conceito, vamos sintetizar. É a conduta praticada por criança ou adolescente. Conduta praticada por criança ou adolescente, prevista em lei, como crime ou contravenção penal. Prevista em lei como crime ou contravenção penal. Como crime ou contravenção penal. Então, cuidado, não é tudo que eles fazem de errado, é algo que eles fazem de errado que esteja previsto no direito penal. Então, aqui a gente precisa dessa simbiose entre eles, né? O ECA, nessa parte, não sobrevive sem o direito penal. Ele pega emprestado. O que muda, portanto, como eu já enfatizei, é a consequência, é a forma de responsabilizar, porque a criança ou adolescente não vão para o direito penal. Então, nosso segundo ponto é a responsabilização. Responsabilização. E aí a gente colocou que o ato infracional ele pode ser praticado por criança ou por adolescente. E a responsabilização vai ser diferente, se for por criança ou se for por adolescente. Vamos ver primeiro a responsabilização da criança. Primeiro, a responsabilização da criança. Gente, só que antes eu queria lembrar uma coisa. Quem que é criança mesmo? 12, né? Alguma coisa de 12 anos. Se na prova disser que o ser humaninho que cometeu o ato infracional tem 12 anos, você sabe que o marco é 12, né? Mas 12 já é adolescente ou 12 ainda é criança? Já é adolescente, arrasou. Quando o ECA fala em criança, ele fala 0 a 12 incompletos. Ou seja, é menor de 12. Porque a hora que faz 12, e se o enunciado te fala que tem 12 é porque tem 12 e você acredita, a hora que faz 12 já é adolescente, perfeito.
Tá? Então, essa criança, a gente já vai, né, sintetizar ali, mas uma coisa importante, ela é menor de 12, ótimo. O que a prova uma vez já pediu para o adolescente, mas vamos transportar para a criança, que daí eu já faço o raciocínio completo aqui. Era um sujeito que estava andando na rua, e aqui com menor de 12 fica até estranho, né? Era adolescente, vamos pensar no adolescente mesmo, tanto faz. Ele estava andando na rua, e ele encontrou, conversando na rua, a sua namorada, conversando com o ex-namorado dela. Como qualquer pessoa normal e equilibrada, o que ele fez? Tirou a faca que ele levava na mochila, que tipo, eu não sei se era a faca da marmita ou se o cara era o Rambo para ter uma faca, mas ele tirou a faca, ó, bem assim, né? Tirou a faca que ele levava na mochila e, com a intenção de matar, esfaqueou o sujeito. Tipo, do nada. Esfaqueou o cara com a intenção de matar. E aí dizia o seguinte, o enunciado dava a data de nascimento desse sujeito que esfaqueou, dava o dia do fato e dava o dia da morte. O cara não morreu na hora. Ele foi até o hospital, passou um pouco mal lá, ficou doente, e aí morreu uns dias depois. Qual que era a sacada? Vamos fingir, então, fazer essa... Era para adolescente, nós vamos fazer para criança. Quando ele esfaqueou, menor de 12. Quando a pessoa morreu, ele já tinha 12. Ou, como era no enunciado, quando esfaqueou, era adolescente. Quando o cara morreu, já era adulto. A gente considera o momento da morte para ver a idade ou o momento da conduta? Da conduta, lindo. Momento da conduta, não importa quando morre. Pegadinha clássica de prova. O OAB pede isso uma vez atrás da outra. É pegadinha clássica. Não importa o momento do resultado para eu aferir a idade. É na hora que pratica a conduta. Então, criança é o menor de 12, ou que tem 12 incompletos, que é a mesma coisa, na data da conduta. Menor de 12 anos, na data da conduta, independentemente de quando vem o resultado. Menor de 12, na data da conduta, independentemente de quando vem o resultado. Ah, e se ele tiver 11 anos, 11 meses e 29 dias, sorte a dele. Ele vai responder como criança na data da conduta, independentemente de quando vier o resultado. Foi basicamente isso que aconteceu no enunciado da OAB, né? Faltava dias para completar. E aí ele queria justamente te pegar nisso. Se é criança, quem tem o coraçãozinho mais peludo fica nervoso, porque criança não recebe sanção, não. Criança só recebe proteção. Criança só recebe carinhos e abraços e medida de proteção. O que é medida de proteção? É levar para a escola, é incluir num curso, é devolver para os pais, porque às vezes essa criança fugiu dos pais ou está fora de casa. É proteger. Não é punir, não é sancionar. Então, criança, coloca aí, só se sujeita à medida de proteção. Criança só se sujeita à medida de proteção. Artigos 101 e 105 do ECA. Criança só medida de proteção. E aí o que pode cair na tua prova, além da consequência, que então é só medida de proteção, não é sanção, é o seguinte, peguei essa criança em flagrante. Peguei essa criança em flagrante furtando, por exemplo. Está em flagrante. Criança pega em flagrante, vai para a delegacia, gente? Criança não, ela vai para onde? Já que vocês estão sabendo tudo. Conselho tutelar. Então isso é muito importante para você assinalar lá na tua questão. Coloca como uma OBS, como uma observação. Coloque como OBS. A criança apreendida em flagrante. A criança apreendida em flagrante deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar, conforme artigo 136, inciso 1 do ECA. Ao Conselho Tutelar, conforme o 136, inciso 1 do ECA. Ótimo. Então, criança, a gente passa a mão na cabeça, dá o encaminhamento e fechou. Vamos ver o adolescente. Letra B. A responsabilização do adolescente. O adolescente ele já tem 12 completos.
mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor de 18, porque senão ele iria para o Código Penal. Então, ele já tem 12 completos, mas ele é menor de 18 na data da conduta. Tem 12 completos, mas é menor de 18 na data da conduta. O adolescente, veja, apesar de ser adolescente, já está um pouquinho mais desenvolvido, não é por ser adolescente que ele não vai, se for o caso, receber uma medida de proteção. Então, por exemplo, se ele não está matriculado na escola, bora matricular na escola. Se ele não estava com os pais, vamos devolver para os pais. Se ele precisa de um curso, ser incluído num programa, vamos fazer isso, vamos dar encaminhamento para ele. Então, ele está também sujeito à medida de proteção. Só que, além da medida de proteção, ele também fica sujeito à medida socioeducativa. Então, ele tem medida de proteção, assim como a criança, se for o caso, e medida socioeducativa. A medida socioeducativa, que é a sanção do ECA. E medida socioeducativa, que é a sanção do ECA. E vai ser o nosso grande foco já já. A gente vai dar um zoom na medida socioeducativa para aprender todas essas, né, questõezinhas aqui. Mas, antes disso, o tal do adolescente que roubou o carro, do começo da história, que eu vou usar até o fim. O tal do adolescente que roubou o carro, ele foi pego em flagrante junto com o adulto, porque ainda era logo após a prática do crime, os dois com o carro foram pegos em flagrante. Esse adolescente pego em flagrante junto com o adulto foi para a delegacia? O adolescente foi. O adolescente é levado para a delegacia. Se tiver uma especializada, ótimo, mas se não, vai até para normal mesmo. E ele foi para a delegacia junto com o adulto. Ele vai ser processado junto com o adulto? Claro que não. Mas a delegacia, num primeiro momento, é o lugar para onde ele vai. Porque quando a gente estudar na próxima aula o procedimento, daí no procedimento, vocês vão ver que o primeiro passo é com o delegado. Então, é para lá que vai. Coloca aí na OBS. Coloca na observação. O adolescente apreendido em flagrante. O adolescente apreendido em flagrante deve ser encaminhado à autoridade policial, deve ser encaminhado à autoridade policial conforme artigo 172 do ECA. A autoridade policial, artigo 172 do ECA. Então, cuidado com essa diferença de tratamento. Perceba desde já, primeiro ponto da nossa primeira aula, mas perceba desde já a importância de você, quando lê o enunciado da prova, uma outra dica importante, já assinalar se o ser humaninho é criança ou adolescente. Isso faz diferença para vários aspectos. Em adoção, em viagem, em ato infracional, muita coisa que vai diferenciar. Então, em ECA, botou a idade, você já assinala lá, antes dele tentar te confundir. Você já assinala, esse é criança, esse é adolescente, porque a consequência é diferente, diga. Veja, ela está perguntando, aí é um outro ponto da matéria, não tem exatamente a ver com o ato infracional em si, mas aí ela poderia e deveria, a meu ver, ser levada para um programa de acolhimento. Tá? Um programa de acolhimento. Se a criança não tem para onde ir, tem problema com os pais, né? Essa questão toda, aí o ideal é, até sanar essa situação de risco, até poder dar um encaminhamento efetivo, programa de acolhimento. Daí vê se é questão de perder poder familiar e levar para adoção, por exemplo, ou se vai voltar para casa, se conseguir ajustar. Aí vai depender da situação. Vai para o conselho tutelar, como a gente anotou. Menor de 12 vai para o conselho tutelar. Hã? Em tese tem que ter em todo o município, e eles têm sistema de plantão, em tese. Mas aí tudo bem, o ponto que você tem que saber é que quem vai atendê-lo não é o delegado. Claro que pode ter todo um trâmite até você conseguir levar a criança para o conselho tutelar, mas quem vai receber, tecnicamente, é o conselho tutelar, sacou? Entendeu? Beleza? Então,
aqui a diferença de responsabilização. Onde está o nosso zoom da aula de hoje? Onde está o buchicho? Onde está o que a OAB pede muito quando ela vem em ato infracional? Na medida socioeducativa, porque ela é a sanção. Então, hoje a gente vai ver quais são e como são, e na próxima aula a gente vai ver que tem todo um procedimento para aplicar essa medida socioeducativa, todo um processo pelo qual o adolescente tem que passar, já que é sanção. Mas vamos falar das medidas socioeducativas. Antes, diga. Então, isso é o que a gente vai ver na próxima aula, procedimento. Da delegacia vai para o MP, do MP para o juiz. Esse é o... A gente diz que são as fases do procedimento. Na delegacia, no Ministério Público e a judicial. Tá bom? Aí é o que eu falei. Se tiver algum problema com a família, daí a gente tem que dar um encaminhamento que não tem nada a ver com o ato infracional em si. Pelo ato infracional, delegacia, MP, juiz. Se tiver outro problema na vida dela, daí eventualmente um acolhimento, como a gente viu, ou eventualmente ficar internado, que a gente vai ver mais para frente. Mas a ordem processual é essa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar o zoom nas medidas socioeducativas, que vão ser o nosso, então, tópico agora. Medidas socioeducativas. A gente vai começar aqui no artigo que as enumera, que é o artigo 112 do ECA. Medidas socioeducativas no artigo 112 do ECA, que, portanto, vão só para adolescente, como a gente acabou de ver. Para criança, não, só para adolescente. Quem aplica essas medidas é o juiz. Então, cuidado, porque vocês até perguntaram aí do conselho tutelar para adolescente e tal. Medida socioeducativa nunca é o conselho tutelar. O conselho tutelar pode aplicar medida de proteção. Mas medida socioeducativa, nunca. Só juiz da infância e juventude que aplica. Depois do processo que a gente vai ver na próxima aula. E esse juiz da infância e juventude, ele aplica... A gente tem 6 medidas socioeducativas no ECA. Dessas 6, eu não tenho, digamos assim, uma correspondência efetiva. Do tipo, para este ato vai esta medida, para aquele ato vai aquela medida. É o juiz que vai ponderar, no caso concreto, qual ou até quais, dependendo da situação, medidas são as mais adequadas. Então, é sempre o juiz que aplica, conforme o caso concreto. Todo o procedimento pelo qual o adolescente passa vai ser nossa próxima aula, não se preocupa. Hoje é mais a ideia da medida em si. Então, só de forma introdutória, anota aí. São aplicadas pelo juiz da infância e juventude, são aplicadas pelo juiz da infância e juventude, conforme as circunstâncias do caso concreto. Conforme as circunstâncias do caso concreto. Ele vai ver o que é mais adequado, portanto, para cada caso. Nós temos, como eu falei, 6 medidas. Nós aplicamos essas 6 medidas, nós dividimos em 2 tipos para fins didáticos. Aquelas medidas que a gente chama em meio aberto e as medidas que privam a liberdade, porque também depois é mais fácil de dividir algumas outras consequências entre ser em meio aberto e ser privativa de liberdade. Então, dentro das medidas socioeducativas, vamos começar com as medidas em meio aberto. Em meio aberto. Medidas em meio aberto. Das 6, eu tenho 4 aqui em meio aberto. Primeira delas, mais simples, é a advertência. Artigo 115. Advertência, artigo 115 do ECA. A advertência, gente, ela não muda muito do que a gente viu, do que a gente vê na escola, né, desde sempre, em casa, em qualquer lugar. Advertência é advertência, gente. Advertência, o juiz, que no caso, apesar de ser advertência, é medida socioeducativa, então é o juiz que vai aplicar para o adolescente. Ele vai analisar o caso, vai analisar o processo e vai entender que a advertência é suficiente. Ele vai dar esse sermão ao adolescente, oralmente, vai dar todo ali, né, o discurso. Isso vai ser reduzido a termo, todo mundo assina e tchau.
É isso que o adolescente vai receber nesse caso. Tem gente que não se conforma, né? Tipo, mas só uma advertência é o mínimo existencial para o adolescente infrator. Veja, me parece óbvio que o juiz não vai aplicar isso para um adolescente que comete um ato equiparado a, sei lá, um latrocínio, né? Mas óbvio que para um crime que equivale, sabe, a um dano sem expressão, uma injúria, um crimeco, uma contravenção, uma coisa bem básica, pode ser que a advertência seja o suficiente. Diga. Não. A advertência é só juiz. Veja, é que o problema é que, na prática, todo mundo acha que pode dar uma safanada no adolescente, né? Todo mundo acha que pode dar uma advertência nele, pode falar. Mas não é o delegado. Como eu falei, não vamos tomar a prática o que a gente vê pelo correto. Quem tem que mandar alguma coisa aqui como medida socioeducativa, never delegado, never conselho. Só o juiz. Tá bom? Mesmo sendo advertência, que parece que é algo, como eu falei, né, que qualquer um pode fazer para adolescente. Mas como medida socioeducativa, tecnicamente, como sanção, solamente o juiz. Coloca aí na advertência. Eu vou te dar a forma como o ECA coloca. É uma palavra incomum, não porque eu estou me achando e gosto de usar palavras difíceis, mas porque é a palavra que o ECA usa e eu quero que vocês se acostumem. Porque o ECA coloca aí, que é a admoestação verbal. Com D mudo. Admoestação verbal. É a admoestação verbal feita pelo juiz. Admoestação verbal feita pelo juiz. Vírgula, reduzida a termo. Reduzida a termo. E assinada pelas partes. Reduzida a termo e assinada pelas partes. E assinada pelas partes, tá? Então, fica a dica aqui da palavra, até que não é comum, é a admoestação verbal. Nessa qualidade de medida socioeducativa, só o juiz. Próxima medida, letra B. É a reparação do dano. É a reparação do dano lá no artigo 116 do ECA. Reparação do dano, artigo 116 do ECA. Ô, gente, nós que tá tudo aqui na liberdade, sabe o perigo que nós corremos na hora que acabar a aula de sair andando na rua, né? É um perigo aqui, ainda mais à noite, né? Ou teve um dia que saí da aula, terminei a aula das 10h40, e o aluno ficou me tirando dúvida, e quando eu fui sair já eram quase 11 horas e já não tinha mais ninguém na rua. Quase morri de medo. Tudo escuro e ninguém. Porque quando todo mundo sai da aula, sai todo mundo junto, né? Vai de bloco, não tem problema não, mas todo mundo já tinha ido embora. Quase morri do coração de medo. Né? Aqui é perigoso, você sabe. Então, e às vezes a gente é tão burro que a gente sabe que é perigoso, burro e viciado, sai olhando o celular, né? Quem consegue não ver durante a aula, assistir de verdade, que é o correto, né, ainda sai e quer ver as novidades. Não tem nada, não aconteceu nada, não tocou, ninguém mandou mensagem. Aconteceu nada, mas a pessoa está lá, né, buscando alguma coisa. Sai com o celular na mão. Não demora muito para alguém simplesmente dar o bote, pegar o celular da tua mão. Primeira coisa, quando alguém pega o teu celular, que você vai querer de volta, imagino eu, é o teu celular. É o teu celular mesmo, imagina eu. Né? Agora, com meu filhinho pequeno, eu tiro 500 fotos por dia. Não dá para subir todas as fotos do backup por dia. Se me tira, eu perco as fotos do dia, gente. Vou ficar nervosa. Eu quero meu celular de volta. Eu quero a recordação das fotos do dia. Me dá o meu. Primeira forma de reparar o dano é devolvendo o próprio bem, restituindo o próprio bem. Agora, às vezes, o negócio é tão bem armado que mesmo que você pegue dali a 5 minutos, meu celular já está em outra mão, de outra pessoa, em outro lugar, que você já nem consegue mais rastrear. Então, você sabe que foi ele que furtou até, você consegue pegar o adolescente, mas não tem o celular. Você vai querer, pelo menos, que ele te dê uma grana para comprar um novo, né? Que não está fácil. Então, você vai querer a grana para comprar outro. Ou, diz o ECA, essa reparação pode se dar por outra forma. Que outra forma? O ECA deixa em aberto. Pode ser, sei lá, ele pode dar um bem equivalente, ou pode prestar um serviço, ou pode, sabe, fazer uma troca.
Não sei, algo que ali na prática, que ali na hora, dê certo para todo mundo. Se der samba, não tem problema. Não estou falando que a gente vai tolher qualquer direito do adolescente, não estou falando que ele vai se submeter a maus tratos para a vítima se sentir satisfeita, nenhum trabalho escravo, nada disso que vocês, né, brinco, quem presta a primeira fase da OAB sabe tudo de todas as matérias, né? É isso, vocês têm que saber tudo, todas as matérias? Meu irmão falava isso para mim, é que eu sou mais nova, mas me dava vontade de, sei lá, entendeu? Sabe quando você fica olhando para a pessoa, imaginando que você está esganando, e a pessoa falando isso, você só está assim. E na tua cabeça... E era assim, porque me dava uma raiva, porque ele virava para mim e falava assim, você não estuda tanto? Você não passa o dia inteiro estudando? Você tem que saber tudo. Todas as respostas. Então, vocês já estão pensando no trabalhista, né? Eu falei prestar serviço. Nada a ver, é só algo pontual mesmo, para que seja possível reparar a vítima. Qualquer uma dessas formas, portanto, o ECA aceita. Claro que aqui, dentro da possibilidade do adolescente. Se o juiz percebe que é um adolescente que não tem possibilidade de arcar pela reparação, ele vai aplicar outra medida, como a gente conversou. Tá? Aqui tem que ser pro adolescente realmente a medida, não para os pais, não para alguém que vai reparar em nome dele. Em tese, é ele. Anota aí. Pode ocorrer pela restituição do bem, pode ocorrer pela restituição do bem, vírgula, pelo ressarcimento em dinheiro, pelo ressarcimento em dinheiro, ou por outra forma, que compense a vítima. Ou por outra forma que compense a vítima. A terceira medida que a gente vai ver, ela já começa a ter mais cara de sanção, porque a gente já vê algo parecido lá no direito penal, é a prestação de serviços à comunidade. Prestação de serviços à comunidade, lá no artigo 117 do ECA. Prestação de serviços à comunidade, 117. Prestação de serviços, gente, é o que a gente conhece já também, obviamente. Então, o adolescente vai se sujeitar a uma tarefa pontual, a atividades pontuais, em alguma entidade, em alguma escola, em algum hospital, algo para, em tese, mostrar para ele que ele está inserido num contexto social. Sabe aqueles filmes de sessão da tarde, que o adolescente apronta na escola, daí levam ele para depois limpar a escola, ou participar de um projeto beneficente, aí o cara se regenera e vira e descobre o papel dele no mundo. A ideia é essa, né? A ideia, é isso que eu falei, filme de sessão da tarde, eu não estou nem dando um exemplo real. A ideia seria essa, o adolescente entender o contexto social dele, fazendo um trabalho pontual. Então, também não é um emprego, não é um trabalho, direito de trabalho, nada disso. Mas é algo pontual, uma tarefa gratuita, porque a sanção é como se fosse um voluntário obrigatório, né? A gente brinca. Porque ele não vai receber por isso, mas ele precisa prestar essas atividades para reparar aqui, né, pelo ato que ele praticou. Essas tarefas, essas atividades de caráter, então, eminentemente, né, comunitário, público, que ele vai prestar, tem que ter um prazo para ele ficar prestando, não é uma vez que ele vai. É um prazo, é para, em tese, ele absorver toda essa ideia. Tem um prazo máximo, é isso que eu quero que vocês anotem, porque a ideia da prestação ela é bem óbvia, mas eu quero que vocês anotem que tem o prazo máximo de 6 meses. Pois é. Só prazo máximo de 6 meses. Vocês acharam pouco? Eu ainda tenho mais uma notícia. Né? O valor está baixo. Mas não, tem mais. Porque, assim, pense, quantas horas por dia a gente trabalha? Sei lá, eu trabalho trocentas. Agora ainda que estou, né, pegando leve aí por causa do bebê, mas ainda assim, né, você trabalha um monte de horas por dia, o quanto der, ou quanto precisa, ou quanto gosta, não importa. Mas a gente está na fase de produzir, a gente está na fase de trabalhar. Quando era adolescente, a vida era outra, né? Dava para ver a tal da sessão da tarde, dava para pôr a série em dia, dava para descansar, dava para visitar as amigas, dava para fazer tudo. Mas porque a tua fase da vida era outra. E a fase da vida agora e a ideia da sanção não é o trabalho.
Então, além da limitação do tempo total, também tem uma limitação de jornada. Ele não vai prestar serviços por 8 horas por dia. Ele tem uma jornada máxima de até 8 horas semanais. E que o juiz vai atribuir conforme as atividades dele, para também não impedir que ele vá à escola, se ele tiver uma atividade extracurricular, se ele tiver um outro programa para frequentar, o juiz vai adaptar tudo isso na hora de mandar cumprir a medida. Tá? Então, essa é a ideia que vocês têm que ter. Não é só o prazo total. Cuidado, a jornada máxima não é diária, ela é semanal. Até a jornada máxima. Pode ser menos, o juiz vai ponderar ali. Então, anota o seguinte. A jornada, justamente, é de até 8 horas semanais. É de até 8 horas semanais. 8 horas semanais. Sem prejuízo das demais atividades do adolescente. Sem prejuízo das demais atividades do adolescente. Das demais atividades do adolescente. Beleza? Próxima e última medida em meio aberto. Letra D. É a medida de liberdade assistida, a famosa LA. Liberdade assistida. Ela está nos artigos 118 e 119 do ECA. 118 e 119 do ECA. Liberdade assistida, gente, eu, graças a Deus, me livrei da minha há um tempinho esse ano. Alguns de vocês estão ou estavam também. Vocês já fizeram a monografia de fim de curso? Monografia de pós, no meu caso era tese de doutorado. A gente faz e tem um orientador, né? Aquele ser humano que vive na nossa mente. Pelo menos na fase de graduação, até que todo mundo leva meio que nas coxas. Mas chega no mestrado, no doutorado, para você ver se o cara não vive na sua mente. Tudo que você está devendo para ele, tudo que ele te mandou fazer, que ele te mandou cumprir, a figurinha lá na tua cabeça. O meu era excelente, mas ainda assim, ele vivia me assombrando, né? Assim, nos meus pensamentos. E a ideia é essa. Quer dizer, quando você vai fazer um trabalho, vamos supor, a tua monografia de fim de curso, você vai fazer, o trabalho é de quem? O trabalho é teu. Você que tem que escrever. Tem orientando que chega para mim e fala, professora, você não pode me dar um tema legal, me ajudar com o sumário e me passar a bibliografia? Ele falou, você não quer que eu já escreva para você e facilita? Aí já fica bem mais fácil para você. Não, o trabalho é do aluno. O aluno tem que saber sobre o que ele quer. Claro que a gente ajuda, né? Brincadeira, mas é que tem aluno que não quer fazer o negócio. O trabalho é do aluno, não é meu, não. Não é do orientador, não. A gente está lá para quê? Para mostrar o caminho. Então, ele vai dar um título. Você fala, esse título é muito amplo. Ou esse título não traduz a tua ideia. Vamos ajustar o título para ele traduzir a tua ideia. Vamos ajustar a tua ideia, que também está muito ampla. Traz o sumário para eu entender o que você está pensando em escrever. E aí vou ajudando, pois esse capítulo 1 está muito aberto. Aqui esse capítulo 2 é desnecessário, pode ser só dentro do capítulo 1. Você vai ajudando. Você vai direcionando o trabalho. Orientando. O trabalho é do aluno. E o orientador dá o caminho. A liberdade assistida ela é parecida, só que, em vez de um trabalho, é a vida do adolescente. É liberdade. Portanto, o adolescente está em liberdade. Ele segue a vida dele. Ele continua com a vida normal. Só que essa liberdade é uma liberdade assistida. Tem alguém acompanhando, que é a figura do orientador. Existem entidades cadastradas nos juízos, e o juiz vai designar alguém dentro dessas entidades para virar o orientador do adolescente. Ver se ele frequenta a escola, se ele está matriculado, se ele frequenta, se ele faz as atividades, se ele tem um bom rendimento, se ele tem um encaminhamento profissional. Em tese, também é maravilhosa essa medida. Eu acho a melhor das medidas. Em tese, ela é maravilhosa, porque vai ter alguém ali de olho para saber se o adolescente tem um bom encaminhamento. Diga. Caso ele comete um crime aos 17 anos, 11 meses, alguma coisa, e ele é julgado no próximo ano, ele já é adulto. Posso falar depois disso? Eu volto lá depois, tá? Eu volto, eu chego, prometo. Ele perguntou o que acontece depois que o cara faz os 18 durante o processo. Eu vou contar, mas um pouquinho mais para frente, só para não interromper, tá? Mas eu chego lá com a coisa, você levanta a bola de novo. Então, aqui, diga. Não, essa medida existe. É que assim...
Olha, até por vezes acontece, mas é que, né, nem sempre dá tão certo, nem sempre é aquele encaminhamento maravilhoso, nem sempre ele vai matricular e o adolescente vai para a escola, sabe? Mas existe, a medida na prática existe, claro. Temos alguns lugares em que as medidas dão certo, não é tão fim do mundo assim. Ah, dá para acreditar, dá para acreditar. E aí a ideia é essa, então, que tenha esse acompanhamento, que tenha essa orientação. Por isso que eu digo que ela é uma das melhores para mim. Porque o adolescente continua levando a vida, ele continua com as responsabilidades dele, e alguém ali, ó, né, no encosto. Para que essa medida tenha uma eficácia, ela precisa de um tempo para acontecer também, não é uma orientação. Pense você com eu fico lembrando da minha primeira orientação como orientador. Gente, eu não sabia nem meu nome, entendeu? Aí o cara foi me ajudando, foi me encaminhando até que o trabalho saiu. A gente precisa de um tempo de trabalho em conjunto para ter alguma diferença. E essa medida tem um prazo mínimo de 6 meses. Coloca aí. Tem o prazo mínimo de 6 meses. Mínimo de 6 meses. E aí vocês que estão tinindo no ECA já começam a pensar, pô, é mínimo? Qual é o máximo, então? Porque tem que ter um limite, não vou nem falar da idade ainda, eu vou falar do limite de tempo da medida em si. Idade eu chego lá. Mas do limite da medida em si. Tem que ter um limite, não pode ser forever and ever. Tem que ter um prazo ali. E eu vou te contar a novidade. O ECA disse qual é o prazo mínimo e não disse qual é o prazo máximo. Você fala, pô, então pode ser para sempre mesmo, ou até algum limite de idade? Não dá para a gente deixar sem limite. Tem que ter limite. E vocês, que são hermeneutas, intérpretes do nosso ordenamento jurídico, sabem que a gente precisa solucionar uma suposta lacuna. Eu tenho uma suposta lacuna que é do prazo máximo, não está dizendo qual é, eu vou buscar a analogia. Eu vou buscar o que se dá para uma situação semelhante. A situação semelhante que a gente tem no ECA é a da internação, a última medida que a gente vai ver. Para a internação, o prazo máximo total que alguém fica internado por um ato infracional é de 3 anos. Qual é a lógica que a gente usa? Se para aquela medida, que é a medida mais gravosa, mais ampla, pior de todas, que é a internação não passa de 3, como é que a liberdade assistida poderia passar? Então, a gente pega emprestado aquele prazo. Isso é interpretação. Estou tentando te mostrar. Não está escrito no ECA. É a nossa interpretação, porque a gente precisa achar um prazo máximo. Além da idade que eu vou chegar, mas a gente precisa achar um prazo máximo de duração da medida em si. Porque, senão, se ele comete, vai com 12, ele teria 6 anos. É muito tempo. Então, o prazo máximo a gente pega emprestado. Coloca aí na OBS, coloca na observação. Não há, do verbo haver, não há previsão legal, não há previsão legal de prazo máximo, vírgula, aplicando-se por analogia, o prazo máximo de 3 anos, aplicando-se por analogia, o prazo máximo de 3 anos previsto para internação. Prazo máximo de 3 anos previsto para a internação. E uma última coisa, né, porque depois a gente vai entrar nas medidas privativas de liberdade, mas antes disso, uma última coisa, assim, o que se entende, o que prevalece é que, por exemplo, essas medidas em meio aberto, eu tenho 4, como a gente colocou. As últimas 2 são privativas de liberdade e fazem parte da outra espécie. Mas essas 4 primeiras, elas são em meio aberto e elas, entre si, podem ser combinadas. Então, por exemplo, o juiz poderia dar a advertência e mandar prestar serviços à comunidade. Dar a advertência e mandar reparar. Mandar reparar e colocar na liberdade assistida. O que prevalece é que o juiz pode combinar aqui. Privativa de liberdade não, porque a privativa de liberdade a gente diz que ela já é mais abrangente em si. Ela já, né, traz uma carga em si que envolveria todas as ideias que as demais medidas poderiam envolver. Mas as em meio aberto prevalece que podem ser cumuladas. Diga.
São entidades cadastradas, entidades sociais cadastradas perante os juízos, e aí o juiz, exatamente, e aí o juiz dessas entidades, dentro dessas entidades, o juiz escolhe, né, tem ali, óbvio, a forma dele escolher, enfim, essa sistematização. Ele, dentro desse sistema, pega um orientador, e esse orientador fica designado para cuidar do caso. Daí faz relatórios e tudo mais. Beleza? Então, coloca aí uma OBS final das medidas em meio aberto. Uma OBS final das medidas em meio aberto podem ser cumuladas entre si. As medidas em meio aberto podem ser cumuladas entre si. Podem ser cumuladas entre si. Beleza, até aqui? Meio aberto? Diga. É o que ele perguntou, que eu vou usar a questão da internação e vou puxar para cá depois, mas a previsão está lá. E aí depois eu vou fazer o mesmo raciocínio que o STJ faz. Eu vou chegar lá, tá bom? Eu vou fazer da mesma forma que o STJ faz, eu vou fazer com vocês. Mas a idade eu chego lá quando eu falar da internação. Diga. Depende do caso concreto. Depende do caso concreto. De um processo todo, que vai ser a nossa próxima aula. Tem todo um processo, ele tem que passar por um processo. E isso é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai estudar desde a delegacia até o juiz aplicar na próxima aula. O passo a passo pelo qual ele tem que seguir para aplicar a medida. Tá? Isso tudo, essa parte processual, fica para a próxima. Aqui é mais a parte material, mas na próxima a gente vai tratar de toda a parte processual. Beleza? Então, vamos lá. Vamos tratar das medidas privativas de liberdade. Então, a gente falou das medidas em meio aberto, agora as privativas de liberdade. Privativas de liberdade. Essas medidas privativas de liberdade, eu vou te dizer de cara, são duas. A semiliberdade e a internação. Eu não vou falar ainda separadamente de cada uma delas. Porque, primeiro, eu preciso falar do regime geral da privação de liberdade do adolescente. Então, primeiro que eu vou falar é algo geral. Vamos dizer assim, né? Questões gerais de privar a liberdade. Depois eu vou entrar no mérito da diferença entre uma semiliberdade e uma internação e as peculiaridades de cada uma delas. Mas a primeiríssima coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O juiz vai privar a liberdade do adolescente, seja pela semi, seja pela internação. Ele não diz por quanto tempo na sentença. Ele só diz, aplico a medida. Vai internado, adolescente. E não diz por quanto tempo. Aí você fala, pô, sacanagem, né? Porque até o adulto, quando comete o crime e vem a sentença, sabe o tempo da sentença dele? Sabe o tempo da pena? Ah, cometeu estelionato é 1 ano, cometeu roubo são 4. Ele sabe quanto tempo ele vai ficar. Até o adulto sabe, o adolescente não vai saber? Pois é. Só que o sistema do adolescente ele é muito melhor, em tese, do que o sistema do adulto. Porque pensa você, se você hoje comete um furto, pena mínima do furto é 1 ano. Aí o juiz vai aplicar, pode ser que para você ele não veja nada desfavorável, aplique 1 ano. Mas pode ser que para você 2 meses fossem o suficiente, não pode? Para você, particularmente. Mas a pena mínima é 1 ano, você vai ter que cumprir 1 ano. Ainda que com substituição, né, de pena, mas a tua pena vai ser de 1 ano. Mesmo que para você o menos fosse melhor, ou menos fosse suficiente. Então, para o adolescente, o juiz não diz qual é o prazo, porque, em tese, ele vai liberar o adolescente quando for o tempo mais adequado para o adolescente. Ele vai constantemente reavaliar a situação do adolescente que cumpre a medida para ver, será que eu preciso continuar? Será que eu posso parar? Será que ele já está bom para sair? Será que ainda não? E vou aplicar essa mesma ideia lá na liberdade assistida, né? Porque ele vai renovando também, a cada 6 meses, a mesma ideia. Então, aqui, o que acontece é uma reavaliação a cada, no máximo, 6 meses. Se alguém pedir antes, ou se o juiz perceber que antes pode ser, ele reavalia antes. Mas, no máximo, a cada 6 meses, o juiz vai olhar de novo para o caso, para os relatórios, para a situação toda do adolescente e vai decidir o que faz. Então, coloca aí. Essas medidas são aplicadas na sentença. São aplicadas na sentença
sem prazo determinado. São aplicadas na sentença, sem prazo determinado, devendo o juiz reanalisar, a sua necessidade, a cada, no máximo, 6 meses. A cada, no máximo, 6 meses. Quando ele reavaliar, ele vai ter que tomar uma decisão. Como ele vai decidir na reavaliação, eu vou ter que falar no próximo capítulo, porque eu já estourei meu tempo aqui, vou fazer o cortezinho, e aí eu volto para dar a sequência como que o juiz decide aqui. Até já.